E aí galera do aulalivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia. Nós vamos continuar a aula sobre tecidos, né? Então, histologia, falando agora do tecido muscular, tá? Então o tecido muscular ele é muito importante porque ele vai ter alguns nomes que são exclusivos dele. E normalmente tu te apavora quando tu enxerga alguns nomes, né? Então vamos lá, alguns nomezinhos que podem aparecer relacionados com o tecido muscular. Tá? Membrana plasmática numa célula de tecido muscular a gente chama de sarcolema. Tá? Então sempre que tiver sarco no nome, tu pode associar isso a tecido muscular. Olha aqui, ó, o citoplasma é o sarcoplasma. Então é o citoplasma de uma célula muscular. O retículo endoplasmático liso vai ser o retículo sarcoplasmático. Tranquilo? Então esse sarco ele vai vir de sarcômero, que é uma estrutura que a gente encontra nas células musculares. Beleza? Então olha só, a célula muscular ela também pode ser chamada de uma fibra muscular. Normalmente são células alongadas, bastante alongadas, então olha que elas podem chegar até 30 centímetros, uma célula muscular, tá? Elas são ricas em proteínas, que a gente chama elas de miofibrilas, entre elas a actina e a miosina, que são as miofibrilas mais importantes. E ela também, todo teu tecido muscular, assim como o tecido conjuntivo, tem origem mesodérmica, né? Então é a mesoderme, aquele folheto embrionário lá do teu sistema, né, de 3 folhetos, a mesoderme é que vai formar o teu tecido muscular, assim como todo o tecido conjuntivo, tá? Então essa mesoderme é bastante importante. Os músculos que a gente tem, os 3 tipos de tecido muscular que nós temos, estão aqui nessa figura, nesse slide. O tecido muscular esquelético, liso e cardíaco. Na verdade, a gente pode separar esses 3 tecidos em 2, tá? A gente chama de tecido muscular estriado e o tecido muscular liso. No tecido muscular estriado, nós temos os 2 das pontas aqui, ó, estriado esquelético e o estriado cardíaco. E no meio ali nós temos o tecido muscular liso. Essas fibras musculares, essas células musculares, elas vão ter algumas diferenças entre elas. A primeira coisa que a gente tem que associar, pessoal, é o seguinte: estriado, tecido muscular estriado está relacionado com contrações rápidas da tua musculatura. Então, se ele fala de um tecido muscular estriado, é porque a contração é rápida. Se eu estou falando de um tecido muscular liso, essa contração ela é mais lenta, porque ela não tem essas estrias para fazer com que a contração seja mais rápida, tá? E aí nós temos aqui, ó, esquelético e tal, que vai formar, por exemplo, nossos músculos voluntários. É o único tipo de tecido muscular que é voluntário. O liso, que vai formar ali a parte bem involuntária do nosso organismo, como, por exemplo, os vasos sanguíneos, os tecidos musculares do teu intestino, do esôfago, do estômago, todo o tecido muscular liso, e o cardíaco único e exclusivamente é o miocárdio. Olha só, mio vem de músculo, cardio, coração, é o músculo do coração. Então o tecido muscular estriado cardíaco é o músculo que a gente vai encontrar no coração. Tranquilo? E aí é um músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, tu não controla os teus batimentos cardíacos, né? Tu não precisa pensar para bater o coração, ainda bem, né? Porque senão seria muita coisa para fazer. Então vamos lá, falar de cada um deles. Tecido muscular estriado esquelético, tá? É o de contração voluntária, então é o que a gente tem, ó, células longas e multinucleadas, isso é importante, eu posso ter mais de um núcleo nessas células musculares, tranquilo? Para aumentar a síntese de proteínas, intensificar essa síntese de proteína nas células, tá? Esse tipo de músculo é o que está ligado aos ossos, e aí lembra que a gente falou lá no tecido conjuntivo denso que nós temos os tendões, né? Os tendões são tecido conjuntivo que vai ligar o músculo no osso. Então, para fazer as movimentações aqui, ó, eu tô tendo um tendão que tá puxando o meu braço, né? Ou seja, o meu músculo contrai, puxa o tendão e o tendão puxa o osso para fazer a contração muscular, para fazer o movimento, na verdade, tá? E o osso também, então, tá relacionado com esses movimentos úteis ou os movimentos que tu faz em todo o teu organismo. Essa contração muscular, esse teu músculo, ele vai estar associado com o sarcômero, ó, que eu falei lá no primeiro slide para ti, associado com tecido ou com célula muscular. Esse sarcômero ele é formado basicamente por 2 fibras, actina e miosina, tá? E aí esses filamentos proteicos finos, tá? É porque essa miosina, ela é composta por 2 tipos de filamentos, a tropomiosina e a troponina. Tá? Então são 2 estruturas que formam a miosina, que a gente chama então de fibra proteica grossa. Tá? Então a actina é a fininha e a grossa é a miosina. Essa miosina é composta por 2 fibras finas, tropomiosina e a troponina.
beleza? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, ó, na contração muscular. Então eu tenho aqui um sarcômero. O sarcômero ele vai ser definido por essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de linhas Z. Então são duas linhas Z, uma linha Z aqui e uma linha Z aqui. E aí eu tenho as fibras de actina, que são as fininhas aqui em azul, e a miosina, que é essa mais grossa aqui no meio, tá? Então para que ocorra uma contração muscular, nós vamos precisar no mínimo de duas coisas. Energia, ATP, e essa energia vai vir lá das suas mitocôndrias, então essa mitocôndria vai fazer respiração celular, vai gerar ATP, e aí essa energia vai ser utilizada para fazer a contração muscular. Quando ocorre essa contração muscular aqui, ó, a minha fibra de actina desliza sobre a fibra de miosina. Então, uma contração muscular é o deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina. Para que esse deslizamento ocorra além do ATP, eu preciso de sais minerais, que aqui estão representados por cálcio e magnésio, pode também ter a participação do potássio. Tranquilo? Então, o cálcio, o magnésio ou o potássio são sais minerais responsáveis pela contração muscular. Mais especificamente, o cálcio vai se ligar à troponina e vai liberar o sítio de ligação da actina, a tropomiosina, para fazer a contração muscular. Então, deslizamento de actina sobre as fibras de miosina é a contração, tá? E aí esse sarcômero todo, ó, contrai. Obviamente que eu vou ter outros sarcômeros aqui do lado e aí vão todos se puxando e faz a contração inteira do músculo, tá? Quando eu tenho uma contração muscular, uma cãibra, por exemplo, é quando um dos motivos para a formação da cãibra é quando não se tem esses sais minerais. E aí não desliga essa actina e essa miosina e ela não volta. Então eu preciso, toda contração tem que ter uma contração e um relaxamento. Uma cãibra é quando contrai muito forte e não desfaz essa contração, né? E aí o teu músculo fica lá puxando. Então essa cãibra, ela pode ocorrer por falta de sais minerais, tá? Então fique esperto aí que isso aí pode aparecer. Tranquilo? O tecido muscular estriado cardíaco, ó, ele é estriado, ele é de contração rápido, mas o teu coração, como eu te falei antes, tu não controla os batimentos. Então ele é involuntário. Outra coisa importante, o teu tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um ritmo de batimento, ele é ritmado. Teu coração faz tum-tum, tum-tum. Então ele tem um ritmo de batimento cardíaco. Lá nos tecidos muscular estriado esquelético, em momento nenhum eu te falei de ritmo. Não tem ritmo para contração, né? Tu não faz contrações do braço ou das pernas em ritmo, isso não tem. Aqui no cardíaco a contração é ritmada, tá? Rápida e ritmada e involuntária. Então eles podem ter de 1 a 2 núcleos, normalmente, tá? Apresentam estrutura semelhante às fibras esqueléticas porque são estriadas e apresentam aqui, ó, discos intercalares. Esses discos intercalares são estruturas exclusivas do tecido muscular estriado cardíaco. Se aparece uma figura sobre músculo e aí ele aponta os discos intercalares é porque ele está mostrando um tecido muscular estriado cardíaco. Fica atento a isso. Apresenta então autodespolarização, que é essa contração muscular ritmada, tá? Então ela tem um ritmo de batimento. Presta atenção aqui, ó, na figurinha que eu estou te mostrando, ó. Então isso daqui é um tecido muscular, né, estriado, porque eu estou vendo as estrias aqui, ó, os cortezinhos, as linhazinhas, e eu tenho aqui, ó, apontando, ó, os discos intercalares, que são essas fibras mais grossas, tá? Então esses discos intercalares é um tecido muscular estriado cardíaco. Eu poderia ficar entre dúvida aqui entre um esquelético ou cardíaco, como eu estou vendo os discos intercalares, é um muscular estriado cardíaco. Tranquilo? O tecido muscular liso, esse é de contração involuntária e ele vai ser então, olha aqui, ó, uma contração, uma célula muscular aqui que não está contraída, né? E depois a contração desta célula muscular lisa, tá? Então ele faz uma contração, ela é uma célula bem alongada, alguns chamam até de uma célula fusiforme, olha aqui, ó, que parece um losango, né? E aí a contração dela para que ocorra o movimento, por exemplo, do teu tubo digestivo, ele é todo feito por tecido muscular liso, tá? De contração involuntária e de contração lenta. Tranquilo? Tá? Então, foi essa a nossa aula, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.